Olá! Seguindo o combinado, vamos falar de mais um transtorno de personalidade. Hoje a gente vai falar do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, que tem como característica principal os pensamentos invasivos, repetitivos, que deixa a pessoa angustiada, deixa a pessoa com aquela sensação de que se essa ideia veio na cabeça dela é porque alguma coisa muito ruim está acontecendo ou com ela, ou ela está doente, ou aquilo que ela está pensando que ela vai... por exemplo, aqueles pensamentos impulsivos de que você está atravessando a rua, você tem a sensação de que um carro vem virar para cima de você e vai te atropelar e vai acontecer uma coisa muito ruim e aquilo te deixa angustiado e você não consegue nem chegar mais perto de uma calçada. Isso é um exemplo, vou dar outros exemplos, vamos falar dessas situações, vamos falar de como a gente pode lidar, né, para superar esses pensamentos invasivos e repetitivos. E no final, na última parte, vou comentar o que foi colocado nos comentários por vocês no vídeo anterior do transtorno bipolar e transtorno borderline. Então, vamos lá, sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, fazer a sua terapia, tentar se entender melhor, tentar alinhar aquelas situações, aqueles sentimentos que não estão indo muito bem aí contigo, que estão te fazendo se sentir mal com você mesmo, estão te fazendo sofrer, ou com relação às outras pessoas. Enfim, tem muita coisa que se pode fazer de legal em terapia. Eu mesmo não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link aqui na caixa de descrição, ou aqui pelo WhatsApp você pega as informações de horário, valor, local de atendimento, presencial aqui na região da Avenida Paulista, online em São Paulo, online em qualquer lugar. Então vamos entender isso aqui. O que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo? Tem uma característica principal e forte, marcante, que é o que define, é a preocupação excessiva com algum aspecto, que pode ser ordem. As coisas têm que estar sempre alinhadas, tem que estar na posição certinha, os quadros têm que estar na posição alinhada. Eu já vi muita gente me assistindo se incomodando com o alinhamento dos quadros que eu coloco ali atrás, né? Um pouco desse cômodo não tem problema nenhum, né? O problema é a intensidade, eu vou falar disso já. Intensidade, quanto que aquilo é forte, quanto que aquele limite atrapalha a tua vida. Preocupação com perfeição, com limpeza, com as coisas que tem que acontecer do jeito certo. Tranquei a porta, preciso trancar a porta. Então vou conferir se eu tranquei a porta, vou trancar a porta mais uma vez. E esses são os pensamentos, que é o que a gente chama de obsessão, pensamento insistente, repetitivo, pensamento que você nem quer ter, tá te fazendo mal. E a consequência desses pensamentos pode ser as compulsões, é o ficar trancando a porta, virando a chave 10 vezes, tem que ser 10 vezes para conseguir sair de casa. Virar a chave só 5 vezes não é suficiente para a pessoa sentir bem. Ela vai sentir muita angustiada, muita ansiedade e sentir que ela não trancou a porta direito, então ela não sai de casa. Ela se atrasa, perde compromisso, perde avião, se indispõe com as pessoas, nada disso é tão importante quanto a angústia, tão intenso quanto a angústia que ela sente e o que ela precisa fazer para reduzir a ansiedade, porque os comportamentos, esses comportamentos repetitivos, é uma forma de tentar aliviar o pensamento, né? A intenção da pessoa de quando vai fazer alguma coisa, como eu falei, conferir a porta 10 vezes, limpar 1000 vezes, lavar a mão 500 vezes até fazer ferida na mão, lavar a mão uma vez, duas, legal, fica limpinha. Lavar demais, cria ferida, já viu pessoas? Eu já vi pessoas com ferida na mão de tanto lavar a mão. O sentimento dela é que ela precisa fazer alguma coisa para se livrar desse pensamento que está dizendo para ela que a mão está suja, a mão está suja, a mão está suja. Então ela precisa lavar, fazer coisa. E não funciona. Não funciona porque vai pelo mesmo caminho, por exemplo, de uma criança mimada. Se você tem uma criança que quer doce, mas não está na hora de doce, você sabe que não vai fazer doce bem para ela, e ela quer doce, aí para se livrar da criança, vai, tá bom, vai, tô doce, agora você vai ficar quietinha? Você percebe que ela não fica quietinha. Você percebe que dali a pouco quer mais um doce, dali a pouco quer outra coisa, porque não é atender a solicitação da sua cabeça, que é uma criança desgovernada, que vai fazer baixar a ansiedade e resolver o problema. E vai até piorar, intensifica mais ainda. Quanto mais você cede ao pensamento
Igualzinho a criança que você dá doce. Quanto mais você cede e faz o que ela quer, mais mimada fica, mais a tua cabeça fica querendo repetir. Então, é uma coisa, já a primeira dica, né? Tentar segurar e não ceder ao comportamento repetitivo. Importante a gente saber que esse tipo de pensamento é normal, todo mundo tem. O que difere um pensamento normal de um transtorno é a intensidade que ele vem, o quanto que é forte e o quanto que te prejudica, o quanto que te causa angústia, o quanto que limita a tua vida, o quanto que você deixa de fazer coisas, o quanto que você faz coisas também que de comprar coisas, que nem tem o transtorno obsessivo de coleção. Parece nome bonito, né, de coleção. Coleção normalmente são coisas bonitas, organizadas. Não, o transtorno de coleção, a pessoa acumula um monte de coisas. Você já deve ter visto na televisão, tem alguns programas sobre isso. Acumula um monte de coisa que não dá para limpar a casa. Ela nem sabe o que tem. E se você tentar tirar alguma coisa, ela se sente muito mal, ela resiste, ela não quer, ela precisa de ter aquilo tudo ali. Isso é uma ansiedade, é um quadro ansioso muito forte. E a gente precisa de trabalhar a base disso, né? Para a gente conseguir se livrar do que está acontecendo. Esses pensamentos também se dão nome de fantasia, porque são coisas criadas pelas pessoas. Essa ideia de que ela precisa guardar os jornais desde o ano que ela nasceu até hoje, ela não pode jogar nenhum jornal fora, o que pode ser, quem sabe, se ela precisar de um deles. Então, são fantasias, eu vou precisar, então preciso ter guardado. E o que faz toda a diferença é a importância que a pessoa dá para esses pensamentos, né? O nível de importância, vou dar um exemplo. Quem que nunca olhou para baixo quando está num lugar muito alto e pensou, e se eu me jogar daqui? E se quando você está cortando um frango, um bife, quem nunca pensou, e se eu cortar um pedaço do meu dedo fora enquanto estou cortando esse frango? E se eu atropelar esse pedestre que está aqui atravessando na frente do meu carro na rua? E se eu me envolver com o marido da minha melhor amiga? E se acontecer alguma coisa, né? O interessante é que racionalmente as pessoas entendem que jamais ela faria qualquer uma dessas coisas. Ela não vai cortar o dedo de propósito, ela não vai se jogar de propósito, ela não vai sair com o marido da minha porque ela nem gosta, ela nem quer, ela nem acha aquela pessoa legal. Mas a cabeça dela tem uma sensação e um sofrimento, né, por conta da importância que ela está dando para esse pensamento. Solução? Saber que é só um pensamento que veio e que ela pode deixar ele embora também. Do mesmo jeito que veio, ele pode ir, aqueles pensamentos meu sem sentido que eu tenho, né? Deixa aí. Não brigar com o pensamento, não tentar suprimir, não tentar falar, não vou pensar, meu Deus do céu, não quero pensar nisso. Quanto mais você brigar com o pensamento, tentar suprimir, mais ele vai lutar para aparecer e não vai funcionar. Isso é proveniente da ansiedade, a sua ansiedade, o quanto que você tem ou de característica ansiosa ou de ansiedade adquirida, é que vai fazer você superdimensionar esses pensamentos, dar um nível de importância além do necessário. E a ansiedade também pode vir aí de muitas outras situações, pode vir de vivências dolorosas que você já teve, que naquele momento você não teve condições de enfrentar, de superar, e aí você passa o resto da vida sentindo tão indefeso quanto aquela vez e sentindo que coisas ruins vão continuar acontecendo com você. E aí a tua cabeça concretiza um sentimento de que perigo, né, difuso, concretiza em coisas que tá vendo ali na hora, mas que não tem sentido, né? Você não vai se jogar do alto da ponte, só porque você tem aquela sensação, e se eu me jogar, né? Porque é um quadro totalmente diferente de quem faz isso. Percebe o quanto que uma vivência dolorida, um trauma, te deixa uma sensação de ser indefeso, de ter possibilidade de superar. E você vai repetindo, enquanto você não trabalha, não supera, vai repetindo aquilo ao longo da sua vida, de forma que é até um jeito da tua mente falar aqui, ó, nova oportunidade, tá? Nova oportunidade, supera agora, tá aqui, tô te apresentando o problema de novo. Então, é até legal você aproveitar essas oportunidades e falar, não, é agora que eu vou superar.
E o interessante é que esses pensamentos normalmente vêm acompanhados por imagens, né? Imagens muito vívidas, coloridas. Se vocês imaginou jogando o carro de cima da ponte, você vai ver um carro rodando bonitinho, em câmera lenta, caindo, se espatifando. Tua cabeça cria todos os detalhes da situação e isso vai piorando, né? O sentimento. Agora, uma coisa que jamais você deve fazer é a interpretação literal do pensamento, né? Às vezes uma pessoa até conta para outra, nossa, tive a sensação de que eu vou me jogar da ponte. O outro fala, ah, não, isso é um desejo interno seu. Não é, tá? Não é um desejo real da pessoa de forma nenhuma. A pessoa não quer fazer isso e o pensamento surge exatamente porque ela não quer essa coisa. O pensamento surge de coisas que ela não quer. É um boicote da cabeça dela. É como se ela estivesse querendo se punir por alguma coisa e aí cria pensamentos de coisas que ela não suportaria lidar. Ela não suportaria lidar, né, com um corpo caindo de uma ponte, por exemplo. Na verdade, se trata de medo de que coisas ruins aconteçam. Ela tem tanto medo de que coisas ruins aconteçam que cria coisas ruins na própria cabeça, né? E por quê? Tem essa característica do medo. Quando você tem muito medo de uma coisa, parece que a única coisa que vai te livrar do medo é que essa coisa aconteça de uma vez. Por exemplo, se colocar uma tábua assim de 10 centímetros aqui no chão, uma tábua de 2 metros, e falar assim, anda por cima dessa tábua, você vai andar direitinho, você não vai pisar fora em momento nenhum, você vai, você volta, sobe essa tábua 1 metro e fala, pronto, a tábua tá aqui, firminha, né, tá tudo em ordem, você vai andar do mesmo jeito que você andou com ela no chão. Você já vai ter medo, é capaz de você colocar o pé fora e cair. Na verdade, você vai falar, será que eu me joguei da tábua? Até é possível, porque você está com tanto medo de cair que você tira o equilíbrio que você já percebeu que seu corpo tinha para andar sobre uma tábua de 10 centímetros, só que agora elevada a 1 metro do chão, dá medo, né? Vai, pô, 1 metro já machuca. E aí você acaba se jogando para concretizar o medo. Então, esses pensamentos é meio que acaba sendo esse tipo de coisa. É o teu medo de que coisas ruins aconteçam que faz que você pense coisas ruins que você não quer e que você não tenta se livrar mesmo no máximo disso. Agora, uma coisa também que é interessante você pensar, que um pensamento invasivo, todos têm essa mesma dinâmica. Por exemplo, uma pessoa heterossexual, normal, né, sempre foi assim, óbvio, né, as pessoas nascem assim, ou hétero ou não, ou homo. De repente ela começa a se imaginar com outra pessoa do mesmo sexo. Aí ela fica angustiada. Mas será que eu sou gay? Mas o que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Essa dor, essa angústia, essa confusão que começa a passar pela cabeça dela já é prova nem de que ela é homossexual, nem que tá, às vezes a pessoa pensa, estou enlouquecendo, como assim está passando esse tipo de coisa na minha cabeça? Então o que ela precisa entender é que se trata apenas de pensamento, não é um desejo, porque se ela parar para observar, não, o meu desejo continua sendo por pessoas do mesmo sexo. Não que seja errado, ou eu podia dar um exemplo inverso também. Uma pessoa que é homossexual começa a se imaginar com uma pessoa do sexo oposto, e aquilo causa angústia, porque não é dele, não é quem ele é, e aquilo vai fazer a pessoa se sentir muito mal também, e começar a duvidar dela mesma, de quem ela sempre soube que ela era. Agora, uma pessoa que tem esses pensamentos pode lidar com eles de duas formas. Por exemplo, a pessoa que acredita que vai jogar o seu carro da ponte, se passar por cima de uma ponte, ela tanto pode evitar a ponte, evitar a viagem. Eu atendi uma pessoa assim, ele fazia todo o estudo da estrada e ele tinha parentes em outros estados, então às vezes viajava bastante. Ele tinha que fazer um estudo para saber se tinha ponte e procurar desvios. Às vezes fazia caminhos enormes para desviar, para não passar na tal da ponte, porque não passava por cima de ponte. Então, olha o estrago na vida de uma pessoa, esse tipo de coisa. Ou ela faz isso, ou começa a deixar invadir a vida dela, ou ela começa a treinar, a conversar com ela mesma e perceber o quanto que isso é uma grande besteira, que não é porque ela acha que vai jogar o carro da ponte, que ela não vai jogar o carro da ponte, não é o que ela quer, é só uma ideia, é um pensamento que passou na cabeça dela, e pensamentos não são fatos, né? O enfrentamento
faz a pessoa perceber que ela tem capacidade de fazer aquilo. Ela pode passar a ponte devagar, pode passar com medo, pode dar um tempo antes, parou, respirou, se é o que ela está conseguindo, o máximo que ela está conseguindo naquele momento. Mas quanto mais ela enfrentar, mais ela vai perceber que aquilo é só uma ponte e o pensamento e o sentimento dela não tem nada a ver com o que é verdade, o que é real. Então esse é um dado muito importante. Pensamento não é fato. Não é porque você pensou que a coisa é verdadeira. Isso serve tanto para esses pensamentos obsessivos como para a sua desconfiança do seu vizinho, né? Como para as coisas que de repente, eu tô achando que quem roubou o pacote foi... Você tá achando, tá? É uma ideia, passou, não significa que se você pensou, é verdade, é isso mesmo que está acontecendo. E pensamento não deve controlar o nosso comportamento. Parece absurdo isso que eu estou falando, né? Mas sim, a gente tem que ser dono dos nossos pensamentos, né? Por isso que é importante a gente desenvolver o controle do pensamento. E você quer um exemplo? Pode ser um exemplo meio doido, mas um exemplo de que você consegue controlar seu pensamento. Quem aqui já teve sonho lúcido? Aquele sonho que você sabe que você está sonhando e você começa a administrar o roteiro do seu sonho. Agora eu quero voar. Agora eu quero entrar naquele prédio que é super bonito. Agora eu quero falar com aquela pessoa. E tudo vai acontecendo. E você sabe, eu estou sonhando mesmo, não tem problema de eu voar. Eu sei que eu não vou cair, é só um sonho. Isso é um exemplinho aí de uma forma que prova que a gente pode controlar nosso pensamento. Eu quero determinar o que eu vou pensar. E isso é bastante possível, e isso é bem interessante na hora que você começa a perceber que você pode fazer isso. Então a gente tem que começar a tirar essa ideia de que pensamento carrega uma mensagem subliminar. Se eu pensei, aí tem coisa. Eu pensei que, sei lá, que o marido da vizinha está dando bola para mim. Você só pensou. Às vezes você fala, mas você pensou por quê? O que ele fez? O que ele falou? Não fez nada. Foi assim, uma intuição. Gente, toma cuidado com a intuição. Existe intuição? Existe. Mas a intuição, para mim, é tão diferente do que as pessoas pensam. Não é mágica. A intuição é quando, de repente, a gente reúne uma série de informações que já foi acumulando, que já foi recebendo de várias fontes. De repente você fala, pera lá, então eu entendi que agora... Isso é intuição, esse pensamento mágico atrapalha o jeito da pessoa viver. Da mesma forma, pensamento também não é sinal de que você está enlouquecendo, não. São criações da sua cabeça e é ótimo que você seja criativo, que você tenha essa capacidade de elaborar ideias, mas são só ideias, não são coisas que de fato estão acontecendo. A menos que você esteja descrevendo a realidade, aí não é pensamento, você está descrevendo, né? Eu estou aqui sentada, tem uma árvore na minha frente, ali tem uma cadeira, ok, não é um pensamento, é a sua observação e descrição do que está acontecendo. Quer uma prova? Quantas vezes você não foi no médico, já viu pessoas que vão no médico crente que estão doentes, crente, chega lá o médico fala, não, tá tudo bem, você não tem nada. Não, mas eu pensei que eu estava doente, você pensou, mas você não está doente, né? Ou, sinto muito, às vezes até o contrário, vai no médico crente que tá tudo bem, aí encontra alguma coisa, tem que tratar, tem que cuidar. Uma forma de tirar a força do pensamento é tratar os pensamentos como ideias e não como fatos. Pensamentos não são fatos, são ideias. Uma dica interessante, né? Não tente não pensar, parar de pensar, suprimir pensamento, abafar. Não quero pensar, vou abafar, abafa. Tenta ficar de bem com seus pensamentos, tudo bem, eles estão vindo, estão aqui, estão acontecendo, você pode observar, você pode achar curioso, interessante, criativo, às vezes até engraçado, mas sempre sabendo que são ideias que não representam a realidade. É a tua cabeça pensando, criando, né? Vendo coisas acontecer. Se você tentar abafar, eles voltam com mais força. Piora, não faça isso. Por quê? Porque a limitação que esses pensamentos podem provocar é enorme. As pessoas deixam de fazer coisas, as pessoas deixam de sair de casa, as pessoas deixam por conta de pensamentos invasivos, intrusivos, repetitivos e angustiantes. Como lidar com isso tudo? Vou no médico tomar um remédio. Tá, sinto muito te informar, mas não tem remédio que vai selecionar seus pensamentos. Você vai tomar esse remédio aqui, você só vai ter pensamento bom, não vai ter mais pensamento ruim. Não. Mas o remédio pode ajudar a diminuir a intensidade dos pensamentos, caso esteja realmente te incomodando muito. Se você estiver
realmente com a vida muito limitada, mas um medicamento ele tem que ser acompanhado de terapia, porque você é um pensamento, você precisa trabalhar o pensamento com o pensamento, você precisa trabalhar a sua cabeça, como é que ela está funcionando, as ansiedades, as vivências anteriores que foram criando essa ansiedade, enfim, é isso que tem que ser trabalhado. Com o tempo, você pode sim conseguir lidar muito bem com esses pensamentos. Você pode descobrir que todo mundo tem esses pensamentos invasivos, só que para uns incomoda menos, né? A maioria das pessoas não dá importância para esses pensamentos, trata-se como uma coisa até engraçada, uma coisa curiosa, né? Que passou pela minha cabeça, né? Tá, pensei, dei risada e continua a vida. Eu sei que é só um pensamento. Outra dica é rever tudo que eu falei até agora, ouvir esse vídeo aqui quantas vezes você precisar, para que você entenda como é que esses pensamentos estão agindo, estão entrando na sua vida e o que você pode fazer com eles, tá? E uma dessas dicas também, então, é você questionar esses pensamentos. Você conversar com eles, você falar assim, passou tal coisa aqui pela minha cabeça, tal, passou a ideia angustiante de que eu preciso trancar todas as portas de casa, conferir 10 vezes antes de sair. Por quê? O que isso aqui vai me trazer? O que tem de realidade nessa ideia, nesse sentimento de que se eu não trancar todas as portas de dentro de casa, alguma coisa ruim vai acontecer? E é bom também a gente notar, quando eu tô falando desse tipo de coisa, a gente tirar crianças dessa história, né? Porque as pessoas podem falar, não, então o meu filho, ele é obsessivo porque ele só anda na linha, quando tem um chão assim com quadriculado, com alguma coisa, ele não pisa em tal cor, ou ele só anda em tal linha. É uma obsessão de criança normal, passageiro meio que da fase, daqui a pouco vai embora, não dê bola para isso, que daqui a pouco vai embora. Ou então outra coisa que é típica de criança, tem essa coisa de andar na linha que é muito comum, em linhas, em riscos no chão, né? Que é muito comum, mas enfim. Então, a gente tá falando de adulto. O que você tem que fazer? Só aceitar a presença desses pensamentos e deixar embora. E por esse caminho, uma coisa interessante de você fazer, que quando você está com tempo e quando você percebe que a coisa está te angustiando, você pegar um período, um mês, 2, 3, sei lá, da tua vida, e fazer respiração diafragmática todos os dias. Você tirar um tempinho, sabe a respiração diafragmática, aquela que quando você inspira, não dá para ver no vídeo, mas quando você inspira, você enche a barriga, e quando você expira, a barriga esvazia. Esse da barriga sobe e desce mesmo, faz barrigão, não tem problema, não vai ficar com barriga só porque encheu a barriga de ar, pelo contrário, você vai estar trabalhando o seu corpo, e você vai te dar a oportunidade de dar uma diminuída no ritmo desses pensamentos, de deixar as coisas fluírem mais normal. E faz um pouco dessa meditação, que é tentar não pensar em nada, que a gente não consegue, mas o que importa é a tentativa. Cada vez que vier um pensamento, não se apega a ele. Veio o pensamento, deixa embora. Lembrei que eu preciso arrumar o armário. Ok, pronto, agora já deixa embora, já sei. Meu Deus do céu, será que vai dar certo aquilo que tem para fazer? Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa o pensamento embora. Esse momento é para não pensar, para não focar em nada específico. Ajuda também a dar uma trabalhada na ansiedade. Você questionar os pensamentos, conversar com ele, fazer respiração, trabalhar a sua ansiedade, buscar a origem dessa ansiedade. O que aconteceu na tua vida que deixou essa marca, que agora você precisa desse sintoma para tentar lidar com a sequela daquele trauma. Tudo isso é muito importante, são várias formas, vários caminhos, você indo por todos eles, você vai chegar lá. Pode chegar lá, né? Em saúde a gente não promete, a gente fala tem o que trabalhar, tem o que fazer, é bastante possível. Senão fica uma coisa meio, como é que fala? Esqueci. Bom, vamos para a última parte agora, que é comentar os comentários do vídeo anterior. E se você tiver uma dica de outro nome para esse quadro que não seja comentários, me passa, que eu ando sem criatividade porque eu tô fazendo isso em quase todo vídeo. Quando eu vejo que tem comentários interessantes, eu falei, legal a gente mencionar isso aqui. Então vamos lá. Uma pessoa colocou assim, como eu mencionei o Gabor Maté,
ela foi pesquisar, fui pesquisar quem é, me surpreendi com quem encontrei, especialmente na declaração. O trauma é nossa desconexão com o nosso eu genuíno, já a cura é reconexão. É uma frase bem interessante que vai bem por aquele caminho do que eu falo. A gente não nasce ansioso, não nasce depressivo, a gente não nasce com... A gente nasce a gente mesmo, só que coisas vão acontecendo, traumas vão acontecendo que desconecta a gente da gente mesmo. Então, para curar, a gente precisa voltar. Quem que você é você mesmo, sem essas influências, essas contaminações dessas coisas que vão acontecendo na vida? E é possível fazer essa limpeza. Aí ela continua, buscar sabedoria no trauma parece uma perspectiva inteligente, não mitifica as relações e ainda incentiva a buscar uma saída saudável. Interessante, concordo com você. Aí outra pessoa coloca assim, cada dia mais me convencendo da famosa frase, de perto ninguém é normal. E é exatamente quase que tudo que eu falei no vídeo de hoje dos pensamentos invasivos, que de perto ninguém é normal, de perto todo mundo tem. E rede social é interessante que está fazendo cada vez mais essas imagens de pessoas com perfis de vidas que na realidade elas não vivem, mas dá toda uma imagem, todo um preparo de o que eu vou colocar a público é o que eu gostaria que as pessoas vejam, não realmente o que está acontecendo. É que na realidade sempre foi assim, né? Desde aquelas fotos, se você pegar a foto bem antiga, aquelas preto e branco de bisavó, você vai ver que nunca tem alguém sorrindo nas fotos. Dá até uma certa angústia se você começa... Eu botando a mão no microfone vou atrapalhar o negócio. Você vendo essas fotos dá uma certa angústia, uma sensação de que todo mundo era triste naquela época. Nossa, que seriedade. Aí se alguém vai te contando a história, você vai falar, não, povo, não era triste não, né? Só que na hora de tirar foto... E aí tira aquelas fotos com aquelas caras e fica com aquela representação. E hoje a gente está mudando, né? A gente está colocando só alegria, sucesso, blá 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 blá. E a vida da pessoa não é isso. De perto, ninguém é normal mesmo. E tá ótimo assim, tudo bem. Outra pessoa coloca, Marisa, é possível a pessoa ter mais de um distúrbio emocional? Eu tentei namorar um rapaz que relatou ter sido diagnosticado com síndrome do pânico. No entanto, ele oscila de humor com acontecimentos externos, uma hora de acordo com a aparência, ama logo quando acontece algo desagradável, a pessoa fica pensativa. Por favor, me ajude. Sim, você não tem só, como eu falei, a colega acabou de falar, que de perto ninguém é normal e a gente não é normal aí por várias frentes. A pessoa ter síndrome do pânico significa que ela tem um sintoma que está expressando, manifestando, exteriorizando a ansiedade, a angústia que ela tem dentro dela. Síndrome do pânico é isso. Pânico é um desespero em certas situações, muitas vezes associada com a agorafobia. A pessoa tem pânico quando ela está fora de casa, então ela precisa estar sempre acompanhada, precisa ter sempre um apoio, precisa ter aquela sensação de que ela tem um... Eu tenho já alguns vídeos de síndrome do pânico, você pode procurar para ver um pouquinho mais. E aí ela fala que ela tem oscilação de humor, né? Já pensou que bom até que seria se alguém lá em cima falasse, não, você já está com a sua dose aqui de disfunção emocional, chegou, você não vai ter oscilação de humor, porque você já tem síndrome do pânico, tá? Então vamos ficar, que bom, mas não é, né? Então a pessoa pode ter oscilação de humor. Uma coisa tanto complicada é você tentar fazer diagnóstico pelo que você ouve aqui, até nos meus vídeos, tá? Eu falo, esses meus vídeos têm a função de você se observar e perceber se tem alguma coisa em você que tá realmente limitando tua vida e que precisa de levar para uma terapia, precisa de se conhecer melhor, ou às vezes não tá te limitando tanto, mas você quer melhorar um pouco que tá melhorando, ok, mas aí não vamos dar nome de doença, de transtorno, vamos dar nome de aprimoramento pessoal, tá? Então, não use vídeos para fazer diagnóstico. Outra pessoa coloca aqui, Marisa, você poderia falar sobre pedra cinza? Quais os tipos de personalidade seria melhor aplicar? Não tem personalidade para qual seria melhor você aplicar a pedra cinza, porque pedra cinza nada mais é do que você parar de dar suprimento, de dar bola, de massagear o ego daquele que está infernizando tua vida porque quer isso de você. Normalmente as pessoas usam o pedra cinza no relacionamento com narcisistas. Por quê? O que é um narcisista? É aquela pessoa que cria uma persona de gente maravilhosa, então ela quer te encantar, ela faz tudo para você se sentir muito bem com ela, porque o que ela quer de você é que você devolva os elogios, que você massageie o ego dela.
E aí chega uma hora que ela vira o jogo, ela passa de ser aquela pessoa maravilhosa para uma pessoa horrorosa, uma pessoa que te põe para baixo, uma pessoa que te, sabe, te dá rasteira, uma pessoa que te usa, uma pessoa que mente, que te trai. E traição é muito típica porque um só suprimento é pouco, a pessoa é tão carente, ela precisa de tanto que ela vai atrás de um monte de gente para ficar ali massageando o ego dela. E aí a pedra cinza é você falar, chega, não te dou mais bola, não dou mais isso que você quer não, né? Não dou retorno, não te respondo, não... Então para quem que você pode fazer a pedra? Para todo mundo que estiver abusando de você, que estiver querendo que você fique massageando o ego dele e a pessoa não te dá nada em troca. Não é uma relação interessante de que, opa, legal, você me faz bem, eu te faço bem. Quando você percebe que é só você que está fazendo bem para a pessoa e ela quer mais de você, quer, e ela está só te desvalorizando, te desmerecendo, aí a pedra cinza falou, chegou, acabou, não te dou mais suprimento, não te retorno mais, não convivo mais com você. Isso é a pedra cinza. Quem dá o diagnóstico de borderline, o psicólogo ou o psiquiatra? É a outra pergunta. Diagnósticos de transtornos mentais podem ser dados tanto por psiquiatras como por psicólogos. Você pode chegar a essa conclusão. Inclusive, psicólogos têm algumas avaliações específicas para chegar em alguns quadros mais, né, com contornos mais específicos. Psiquiatra, não sei se usa também esses instrumentos. Tem um neuropsicólogo, que é uma pessoa que trabalha mais especificamente nisso, né, de avaliações e identificação de diagnóstico. O que difere é o tratamento, porque o psiquiatra é médico, ele fez medicina, ele trabalha a parte química, a parte orgânica, trabalha o teu corpo, a reação do teu corpo, então ele prescreve medicamento. Se ele fizer um curso adicional também de análise, de atendimento, de psicoterapia, essa é a palavra mais... de psicoterapia, ele pode atender em psicoterapia, mas se ele não fez esse curso, ele fez só a medicina com especialização em psiquiatria, a função dele é equilibrar o teu organismo, é prescrever remédio. E a função do psicólogo é trabalhar a tua cabeça, trabalhar teus pensamentos, te ajudar a lidar com seus sentimentos, te dar estrutura, estratégias, formas de você se sentir melhor com relação a tudo isso que vem acontecer contigo, seja lá o que for, e te melhorar a qualidade de vida emocional, comportamental, sentimental, enfim. Outra pessoa perguntou assim, eu já ouvi voz que não existe, barulho de celular tocando, etc. Mas não foi psicose ou alucinação auditiva. Tá, eu posso até concordar com você que nem tudo é psicose, que a gente ouve coisas não significa que você está fora da realidade total, né? Você só ouviu uma coisa que não estava ali acontecendo de verdade. Mas foi uma alucinação, né? Talvez você não goste do termo, não, eu não tenho alucinação, mas como eu dei no meu exemplo, eu já tive alucinação, eu já ouvi coisa que não tinha ninguém falando, e foi só uma coisa, e tem 1000 motivos para isso acontecer. Às vezes a sua criatividade, que é bem, né, elaborada, ótimo, às vezes é um momento ansioso, às vezes, sei lá, vai saber, é o tipo de coisa que nem a psicologia e a psiquiatria sabe explicar direitinho as alucinações auditivas. O que a gente sabe é que para algumas pessoas incomoda muito, causa muito sofrimento, e aí é o momento de você falar, vamos tratar esse negócio, né, vamos te tirar do sofrimento. E algumas pessoas até se dão muito bem, algumas pessoas se divertem, algumas pessoas conversam com suas vozes, e às vezes são vozes boas, que dão conselhos, e tudo bem, né? Não tem problema nenhum, tá vivendo bem, tá tocando a vida, não tá deixando de trabalhar, de comer, de beber, de se vestir, de se lidar, se relacionar com as pessoas, tá ótimo, né? Vamos seguir a vida. E o último não sei se sou borderline, mas quando acontece alguma coisa que fico chateada ou alguém me humilha, sinto uma raiva dentro de mim, me sinto péssima. E quem é que tem alguém humilhando e simplesmente não liga? Que sangue de barata é esse que vocês estão procurando? Vamos entender que reações e reagir às coisas que acontecem é super normal, é até um indício de que você tá vivo, você não tem sangue de barata. Claro que acontecem coisas e você não gosta.
O problema é sempre a intensidade, a forma que você reage. Se alguém pisa o teu pé no ônibus na hora que está passando por você, você olha, você vê que é um idoso, ou é uma criança que ainda não tem muito controle do corpo, ou é um deficiente que está ali com dificuldade de caminhar, e ainda assim você dá um soco na cara da pessoa, daí você fala, pô, essa reação está exagerada, tem coisas acontecendo dentro de você que você está reagindo a essas pessoas não por conta do que elas fizeram. Você está reagindo de um acúmulo de outras coisas que já vem acontecendo dentro de você e essas pessoas estão levando troco aí do que não é delas. Então aí a gente diz que está desproporcional. Mas se acontece alguma coisa, uma pessoa que te humilha e você sente raiva, porque eu não sentiria raiva, a pessoa te humilhou. A raiva, ela existe, ela foi criada para as pessoas reagirem. Se você me humilhou, é a tua raiva que você vai usar para falar assim, não vai mais me humilhar? Não, o que eu posso fazer? Deixa eu pegar essa força da raiva e buscar formas de você não me humilhar mais. Eu vou me colocar, eu vou me posicionar, eu vou cair fora, eu vou falar com alguém, seja lá o que for. Pode ser que tenha situações diferentes, caminhos diferentes aí para você solucionar, mas é a raiva que vai te dar esse impulso para você ir buscar uma solução. Você precisa de energia para isso. Quem nunca percebeu energia na raiva? Você já limpou a casa com raiva? Nossa, sai uma faxina, fica tudo brilhante, cheirosinho, né? Às vezes naquele momento de raiva, você nunca fez um relatório na raiva. O pessoal fala, né? Foi na força do ódio. Porque é a força mesmo das emoções, e das emoções ruins e as emoções boas também. Quando você está muito feliz com alguém, nossa, você faz de tudo para ela. Você sai da sua casa de madrugada e atravessa a cidade para fazer alguma coisa por ela. Então as emoções são os nossos impulsos. O que a gente tem que observar é se está desproporcional, né? Se você está causando mais dano com a sua reação do que aquela primeira coisa que aconteceu. Esse é o ponto. E é isso, me conta você aí, o que você achou disso tudo, o que você achou desse vídeo, o que você achou desses pensamentos invasivos, acontece também com você? Como é que você lida com seus pensamentos invasivos, como é que você vê acontecendo por aí? Vamos conversar aqui nos comentários e não esquece também de deixar um like no vídeo, é uma coisa que ajuda, é uma forma de você retribuir, falar, pô, ouvi, gostei, quero, né, dar minha força aqui para quem teve esse trabalho de elaborar, gravar, editar, postar. E quem quiser dar uma obrigada um pouquinho mais concreto, tem o botão valeu ou o clube de canais que está aqui na caixa de descrição. Obrigada por me assistir.